Hoje eu vou falar dos aprendizados que eu tive no primeiro dia consumindo o conteúdo O Homem Mais Rico da Babilônia. E o primeiro aprendizado é, se eu tenho tanto medo, um medo excessivo de perder tudo aquilo que eu construí, aqui eu estou falando de coisas materiais, eu posso ter uma condição de não ter uma vida de escassez, mas provavelmente eu vou viver uma vida de escassez justamente porque eu tenho muito medo de perder aquilo que eu construí, seja por medo de não construir de novo, de achar que foi uma sorte que fez com que eu construísse tudo isso. Então, mesmo eu tendo essa condição de viver uma vida de não escassez, eu vou viver uma vida escassa justamente pelo medo excessivo de perder tudo isso que eu conquistei. O segundo aprendizado é, se pague primeiro com o dinheiro que você gera ali mensalmente, semanalmente, quinzenalmente, enfim. Aqui não importa tanto, pelo menos no início, não importa tanto quanto você se paga primeiro, mas sim construir a disciplina, ou seja, se você começa se pagando primeiro R$20, porque a condição ali não permite que seja um valor maior do que isso, não importa. Se você construir a disciplina de se pagar primeiro, o hábito de se pagar primeiro, mesmo começando com pouco, com o passar do tempo, esse hábito vai fazer com que você aumente esse valor com que você está se pagando e isso, consequentemente, vai aumentando a reserva que você vai construindo ao longo do tempo. Então, o primeiro objetivo é construir o hábito de se pagar primeiro e depois se preocupar com o valor com que você está se pagando. O terceiro aprendizado é abra mão de prazeres imediatos com o objetivo de construir coisas maiores, uma vida melhor no futuro. Se você abrir mão, por exemplo, de gastos que fazem com que você satisfaça esses prazeres imediatos com o objetivo de se pagar primeiro, por exemplo, já linkando aqui com o aprendizado número 2, isso vai ficar mais fácil de você conseguir criar esse hábito e conseguir se pagar todo mês. Tenha sempre em mente, abra mão de alguns prazeres imediatos que não estão te levando a nada, ou pelo menos abra mão da frequência com que você se satisfaz com esses prazeres imediatos para construir algo no futuro. O quarto aprendizado que o livro me trouxe é que acumular riqueza é um conhecimento que algumas pessoas têm e outras não têm. E esse conhecimento ele pode ser ensinado para essas outras pessoas que não têm essa riqueza, esse acúmulo de patrimônio e tudo mais, para que elas consigam acumular essa riqueza. O ponto de geração, de acúmulo de riqueza, está mais ligado ao conhecimento que algumas pessoas têm e outras não têm, só que esse conhecimento ele pode ser ensinado. Então eu posso aprender a como gerar riqueza e acumular riqueza, uma vez que eu não tenha essa riqueza. O quinto e último aprendizado nesse primeiro dia, consumindo o conteúdo O Homem Mais Rico da Babilônia, é só peça conselhos para quem é autoridade naquele assunto que você vai pedir conselhos. Então não adianta você pedir um conselho, por exemplo, de como acumular, como construir uma poupança, por exemplo, para quem é uma pessoa endividada, que gasta sempre mais do que ganha, que não tem nada guardado. Não faz muito sentido. Então sempre busque pedir conselhos, e isso é um hábito que antes do livro eu já tenho como hábito, já tenho como prática, só peço conselhos para as pessoas que têm a vida que eu busco naquela determinada área. Então esses foram os 5 aprendizados que eu tive no primeiro dia consumindo o livro O Homem Mais Rico da Babilônia.